Você sabia que o seu mapa astral conta a história da sua vida? Pois é, ele fala dos vários setores da sua vida e também das fases pelas quais você vai passando nessa sua trajetória. Ficou curioso? Então bora lá saber mais. Eu sou Camila Olivetti, sou astróloga, psicanalista e espiritualista, e esta é a série Bora lá saber mais. E a gente está abordando a astrologia de uma forma mais prática. Nós estamos no segundo episódio. No primeiro, eu falei um pouco sobre a minha visão da astrologia, né? E também das três instâncias, vamos dizer assim, que existem na astrologia, que são os planetas, os signos e as casas astrológicas. Eu comparei eles, eu gosto de fazer essa comparação com uma peça de teatro ou então com um filme, onde os planetas são os personagens, os signos, o enredo, como os personagens vivenciam essa história, e as casas astrológicas são os cenários, né, as locações onde acontecem as cenas. E geralmente, quando as pessoas procuram uma consulta de mapa astral, né, procuram a astrologia, o que elas querem saber? Elas querem saber como que vai o relacionamento, né? Como lidar melhor com o mozão, seja no casamento, ou se aquele romance vai dar certo, né? Um namoro recente, que decisões tomar na carreira, que caminho seguir para fazer tomar decisões no lar, na família, como lidar melhor com os filhos, se aquela viagem ou aquele projeto vai sair do papel. Essas são as preocupações. Então, são nos setores da vida, na área da vida que as pessoas buscam as respostas. Então, eu acho muito mais proveitoso trazer para vocês aqui, a partir das casas astrológicas, esse começo, né, para vocês poderem entender como que funciona essa astrologia e de que forma usar ela na vida de vocês. Então as casas, elas são esses cenários, locais onde acontece. Então temos 12 casas zodiacais, cada uma falando de uma área da nossa vida. Temos a casa da família, temos a casa do casamento, a casa da carreira, a casa da vida cotidiana, da nossa saúde física, né? E nessa caminhada das casas, elas contam uma história. E é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. As casas, elas vão fazendo um roteirinho, né? Então, podem ser lugares pontuais da vida onde a gente vai vivendo simultaneamente, mas também conta uma trajetória assim que me parece desde o início da nossa vida até o final dela. Quer saber? Então bora lá comigo nessa história que ela é deliciosa. Na casa um, que é a primeira, é o nosso ascendente, é quando a gente nasce. Ela marca a nossa respiração, nosso primeiro contato com a humanidade. Então, na casa um, eu ainda não sei muito bem quem eu sou, né? E esse é o grande barato. Eu vou descobrir quem eu sou, qual a minha personalidade, como eu me diferencio, como eu me expresso. E olhando ali para o bebezinho recém-nascido, é quando vai começando a perceber que ele vai além da mãe, né? Existe ele e existe o outro. Então ele toma consciência da unicidade dele, né? Da singularidade, da individualidade. Então essa casa fala muito de como a gente vai buscar essa nossa expressão única, essa nossa autenticidade. Quando a gente já está ali sabendo quem a gente é, tomando essa noção, essa consciência de um eu preciso o quê? Eu preciso me nutrir, eu preciso crescer, eu preciso me alimentar. Então, a casa 2 fala de toda a nossa nutrição, de como a gente ah, que a gente se nutre mesmo, que a gente se alimenta. Então, quais são esses recursos que a gente traz? Qual é o valor que vai sendo agregado a essa nossa individualidade? A casa 2 é a casa que fala também das nossas posses. Então, é quando a gente começa a perceber que os objetos que são nossos, que nos pertencem, a nossa chupeta, o nosso mamá, a nossa naninha, os nossos brinquedos, né? E aqui a gente começa a tomar consciência
dos objetos, daquilo que é nosso e também, numa outra fase da vida, das nossas competências. O que é que eu tenho de valor dentro de mim que eu posso entregar para o mundo e gerar riqueza, gerar recursos para quê? Para gerar o meu sustento. Por isso que essa casa também fala de nutrição. A casa 2 está relacionada com o dinheiro. Então, que valores que eu tenho, que eu desenvolvo para poder gerar valor, para poder gerar o meu sustento. E aí, quando eu já estou ali sabendo quais são as minhas posses, quais são os meus recursos, eu estou apto para fazer trocas, para interagir com as pessoas. Quando eu sou pequenininho, eu nasci, minha mãe me alimentou e eu começo a interagir com os meus irmãos, com os meus primos, com os meus colegas na rua, na escola. Então é um momento em que a gente começa a se comunicar. Aqui eu aprendo a falar, eu aprendo a me expressar. De que forma que eu faço isso? Quais são os meus recursos de fala? Como que eu aprendo e como que eu ensino? A casa 3 é a casa responsável pelo nosso intelecto, por nosso convívio social. Então, são essas trocas. E ela fala do convívio com parentes próximos, com esses irmãos, com esses primos, com os colegas de escola e como a gente se relaciona, né, com o aprendizado. Então, depois que eu já comecei a interagir, eu já sei me comunicar, eu já sei me expressar, eu começo a perceber que eu tenho outras pessoas em volta de mim, ali naquele meu núcleo íntimo, e a casa 4 vem para falar da nossa família. A gente percebe então agora que nós somos um indivíduo, que temos os nossos recursos, nós podemos interagir com essas pessoas. Quem é o meu pai? Quem é minha mãe? Quais são os meus irmãos? Como é a estrutura da minha família? Eu tenho avós, eu tenho tios, né? E aí você começa a perceber que essas pessoas formam um núcleo, eles formam o seu clã, as suas bases, é dali que você tira os seus valores e os seus aprendizados primários. E essa casa 4 que vai ser a sua raiz para você poder ir para a vida. E aí quando a gente está bem alicerçado, né? Quando a gente está ali todo nutrido desse conteúdo que essa família vem trazer pra gente, a gente está pronto para caminhar pela casa 5, a casa que fala das nossas paixões, dos nossos amores. Aí a gente vai para a vida, a gente descobre o gosto por um esporte, por um estilo musical, por alguma atividade criativa, artística, né? Ou por algo mais lógico, eu gosto de fazer cálculo. Então, são ali um momento de descoberta das nossas paixões, daquilo que traz prazer, que traz tesão de vida, e a gente começa a criar, perceber que nós também podemos gerar coisas novas, né? Seja um desenho, seja um artesanato, né? Seja um teorema, seja uma teoria, uma tese, ou sejam relações também entre as pessoas. É na casa 5 que a gente começa os namoros, as paixões, os interesses, né, pelo romance. Então, aquela fase gostosa da adolescência, onde a gente está se descobrindo. Mas ela também traz uma insegurança, porque é ali que a gente está percebendo como que é a nossa imagem perante o outro. Então, é uma casa de autoafirmação. Eu preciso me conhecer, saber quais são as coisas que me deixam feliz para eu poder me expressar com mais verdade nesse mundo. E aí, quando eu já chego nessa fase, eu já sei quais são os meus dons, quais são os meus talentos, o que é que me dá prazer na vida, eu tenho a necessidade de servir, de ser útil, de trabalhar. E aí a gente está pronto para a casa 6, a casa do trabalho, que vai falar da nossa vontade de produzir algo, né? De ser útil, de servir mesmo. Então nós vamos para o nosso trabalho, começamos a explorar a carreira, né? Quais as nossas tendências, o que a gente gosta, como que a gente gosta de lidar com a nossa rotina. E aí a forma como a gente vai levando a vida também fala muito de como fica a nossa saúde física. Conforme é o meu cotidiano, conforme são os meus hábitos, conforme é a minha vida profissional, eu também vou ver, isso vai refletir na minha saúde física. E aí agora eu já produzo, eu sei quem eu sou, né?
eu quero compartilhar com alguém que esteja além dos meus familiares, além daquele meu núcleo. Então eu procuro a minha contraparte, eu procuro uma parceria. E na casa 7 é a casa do casamento, ou a casa das sociedades. Então eu busco uma pessoa que vai ter os mesmos sonhos que eu, que vai querer crescer na vida junto comigo, para com quem eu possa dividir os meus sonhos, as minhas alegrias e as minhas tristezas. É a casa 7, a casa onde eu me encontro com o outro. E toda vez que eu me encontro com o outro, algo se transforma. E aí a gente está pronto para mergulhar na profundeza da casa 8. Eu preciso ceder às vezes para poder me relacionar. Eu preciso abrir mão, eu preciso fazer fusões, uniões, unir o meu mundo com o do outro e deixar algumas coisas morrerem. A casa 8 fala disso. Fala das crises, fala das mudanças e das transformações que a gente passa na vida quando a gente se une com o outro. E tudo isso traz ali uma euforia, uma vontade de se conhecer cada vez melhor. E aí eu posso ir para a casa 9, que é a casa da minha expansão. Eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar uma religião, eu vou buscar uma filosofia de vida, rever os meus valores e as minhas crenças que eu aprendi lá na casa 4, para ver se elas ainda estão de acordo, se funcionam para essa minha vida nesse momento. Então eu busco estudos, eu busco conhecimento, eu busco mestres. Essa casa eu expando. E aí quando eu tô expandido, quando eu tô carregado de conhecimento e experiências, eu posso me realizar como pessoa, encontrar o meu lugar ao sol, que é a casa 10, a casa da carreira. Então ali eu encontro a forma como eu me realizo como pessoa. Pode ser na carreira? Sim, muito provavelmente, né? Através daquele trabalho, de como eu me coloco, qual a minha posição social através daquele trabalho, mas muito além disso. É que status eu tenho, quem sou eu no mundo? E aí quando eu tô ali entregando tudo o melhor de mim, né? Angariando essa caminhada de reconhecimento, eu estou pronto para compartilhar com a comunidade. Então eu vou além, eu expando além da minha família, além do meu parceiro e vou atrás de compartilhar com o grupo, com os amigos, com a comunidade, com as pessoas que têm os mesmos interesses que eu, com o social. E a gente chega na casa 11, que é a casa da fraternidade, de como você se relaciona na sua vida social. E aí, nessa caminhada toda, a gente está chegando no finzinho dela. E tudo, cada coisinha que foi acontecendo, desde a casa 1 até a casa 11, foram deixando marcas, foram deixando impressões no nosso emocional, impressões na nossa psique. E a casa 12 fala disso. É sempre para ela que a gente volta quando a gente precisa silenciar, quando a gente precisa rever algumas sensações, alguns sentimentos, quando a gente precisa analisar como que a gente está psiquicamente e quando a gente precisa se conectar com a nossa essência, com a nossa espiritualidade. Então é ali onde se desaguam todas as experiências das outras casas. E é quando a gente ganha consciência de que cada fase que a gente passou, foi uma experiência vivida, né? Teve um ganho, teve um aprendizado. Então é nessa casa que a gente silencia, internaliza e entende, transcende, né, os significados de tudo que foi essa trajetória. E aí, curtiu a jornada da sua vida? Ficou curioso para saber que signo que você tem em cada uma dessas casas? Porque são eles que vão falar como que você lida com cada uma dessas partes da sua vida. Se você ficou curioso, eu te convido para o workshop História do Meu Céu, que vai acontecer agora dia 16 e 17 de agosto. Tem link na bio. Me chama no WhatsApp, me manda um direct para saber mais. E a gente vai agora, na próxima semana, para o terceiro episódio do Bora Lá Saber Mais de Astrologia e nós vamos falar dos signos. Não deixa de acompanhar. Um beijão!